Gente, vamos já começar a aula de EBD, né? Terminou mais cedo o culto, todo mundo já tomou café, e a gente começa esse tempo, daí a gente fica dentro, né? 5 minutos antes. E nós estamos nessa série sobre fé e trabalho, no mês de janeiro, e hoje nós vamos ter mais 3 pessoas participando aqui conosco. Eu vou fazer assim, eu vou estar apresentando os 3, aí eles podem subir aqui e já tomar seus lugares. E aí, antes da gente começar o bate-papo aqui hoje de manhã, tem um vídeo de 3 minutos e meio que a gente vai ver, né? E alguns já viram esse vídeo, a gente usou uma vez num acampamento que fizemos com jovens, mas ele está dentro do nosso tema, então achei legal para nos inspirar um pouquinho e dar início. Então, vou falar os nomes aqui na ordem em que eu recebi, tá? Então, não está em ordem alfabética, mas é a ordem que eu recebi aqui. E à medida que eu vou apresentando, pode já estar chegando. Então, Josias já vem chegando aí. E no final da apresentação dos 3, a gente dá uma salva de palmas, faz eles se sentirem bem. Ou no início também, né? Então, gente, Josias Souza Anda. Vou colocar o óculos. Josias é gerente no Alto Posto Ultramarino. Ele iniciou como um frentista. Depois, 8 meses como encarregado de pista, e agora, já há 16 anos, é gerente. Então, Josias, muito bom tê-lo aqui hoje de manhã. Pode sentar, fica à vontade. Agora, quero convidar para estar chegando o Alexandro da Silva Oliveira. Alexandro é engenheiro de qualidade de fornecedores na Motherson Group. Então, bem-vindo, Alexandro. Pode se sentar, fica à vontade. E para compor nossa sala de estar aqui hoje de manhã, também chamar o Elton, conhecido como Traber de Castilho. Médico formado em 1977, cirurgião plástico e professor adjunto, doutor da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina desde 1992, orientador do programa de pós-graduação, senso estrito, cirurgia plástica da Unifesp até 2018 e, mais recentemente, desde abril de 2022, aposentado. Bem-vindo, Traver. Muito bom ter os 3 aqui nessa manhã. Nós vamos tentar manter esse clima gostoso de bate-papo. Como sempre, vai ter um momento que a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, responderem perguntas também. Mas a oportunidade de a gente conhecer um pouco mais e entender como é que a nossa fé e o trabalho se encontram e como é que a gente faz essas coisas funcionarem nas nossas vidas, né? E aí eu pedi para liberar, se o Mateus puder apagar as luzes aqui em cima para a gente, nós vamos assistir esse vídeo de 3 minutos e meio e aí a gente depois bate papo. Se vocês quiserem virar, não vai aparecer aí não. Alguma vez você já parou para se perguntar por que eu faço o que faço? Ou será que Deus se importa com a minha profissão? Carreira, posições, remuneração. Tem que ter mais. Afinal, se eu tomei a decisão de ser um discípulo, de levar a mensagem da salvação, será que essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar meu esforço em atividades convencionais que terminam em objetivos individuais. Eu quero mais. Por isso, fui buscar o único que tem a resposta. Aquele que me desenhou. Aquele que tem os meus dias na palma de suas mãos. Que tem pensamentos a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos voltar lá para o começo. Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem.
mas este foi criado à sua imagem e semelhança, chamado para se multiplicar e governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê desde o início, como a coroa da sua criação. Alguns anos e páginas mais tarde, durante uma dificuldade política no Egito, surge José, um homem temente a Deus, que conhecia os pensamentos do Criador sobre si mesmo. Ele foi a prova viva daquele provérbio que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Talvez você pense que governar é uma tarefa apenas dos políticos e empresários, mas e se eu te disser que esse é o seu e o meu chamado? Nós nascemos para governar e nada menos do que isso. Anos depois, surge aquele que veio para dividir a história em dois, que veio para nos redimir, para morrer com nossa antiga condição e ressuscitar com nossa nova posição, uma posição de reis e sacerdotes, para reinarmos com ele sobre a terra. Sim, você é rei, você é redimido, você pode reinar e redimir. Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser. Ele vem fazer novas todas as coisas. Então vamos tomar parte nessa missão. Vamos restaurar a economia, vamos fazer nova educação, vamos manifestar a sua justiça na política, vamos fazer obras maiores na comunicação, vamos revelar a glória dele na ciência, vamos redimir a família, vamos expressar o reino nas artes, pelos pacientes que serão impactados em seu consultório, pelos clientes que ao entrar em seu escritório terão suas vidas transformadas, pelos alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de coroarmos o Rei dos Reis. Por que eu faço o que faço? Bom, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas por quem. Muito bom. Bem, já que é um podcast, eu já vou sair do nosso roteiro e perguntar, algum de vocês três quer reagir ao que vocês acabaram de ouvir, em algumas palavras? Eu queria primeiro cumprimentar a narrativa do filme, mas a parte final é melhor. Não é por quê, é por quem. Né? É o propósito. É isso. Tranquilos? Muito bom. Gente, alegria estar aqui hoje de manhã. A gente tem algumas perguntas para esquentar, né? Esquentar nossa conversa. E a gente faz do jeito da seguinte forma: eu vou começar com o Alexandro, Josias, Traber. Na próxima eu começo com o Josias e a gente vai, então, alternando aí. E sintam-se à vontade. Talvez um pouco nervosos, né? Tá aqui na frente, mas faz parte também. Primeira pergunta: como é que você escolheu a sua profissão, o seu trabalho? Bom dia, igreja. Primeiro, quero agradecer o convite de estar aqui e partilhar um pouquinho da história profissional, né, que Deus tem me ajudado. Essa é uma boa pergunta que você me fez, porque eu digo assim, não foi eu que escolhi essa profissão para mim, foi Deus que escolheu. E é que não tem todo esse tempo para explicar todo o meu histórico de como eu me formei em engenharia. Mas foi uma escolha de Deus. Eu tinha outras pretensões e as coisas foram se direcionando. E quando eu me vi, eu estava na faculdade de engenharia, cursando. E em todos os momentos foi direcionado por Deus realmente. Nunca pensei em ser engenheiro. E é engenheiro de qualidade, né? Essa é a sua formação. Eu me formei em engenharia de produção mecânica e pela Universidade Paulista, Unip, em Jundiaí, isso em 2010. E, posteriormente, eu fiz uma especialização na área da qualidade, no segmento automotivo, que é o segmento que eu trabalho hoje, na Unicamp. Bom, legal. Obrigado, Alexandre. Josias, e você? Como é que você escolheu a sua profissão? Bom dia, igreja, novamente. Estou eu aqui de novo. Como o Alessandro deu início, né?
Na verdade, minha profissão, não fui eu que escolhi, né? Eu, recém-casado, eu trabalhava numa empresa, e essa empresa fechou, e eu fiquei 2 anos desempregado, morava no ABC Paulista, e nós já tínhamos a Graziele, né, pequenininha, e meu irmão trabalhava aqui na região e falou assim, vai abrir um posto de combustível em Terra Preta, e vai precisar de pessoal lá. Você tem interesse? Eu falei, tenho, porque aqui não acha nada. Foi uma fase que as empresas estavam saindo de lá do ABC e vindo para o interior, né? E eu fiquei um período parado. E nós viemos para cá. Eu lembro que a gente alugou uma casa ali no bairro, próximo ao posto, e a pessoa ia desocupar a casa no dia, de manhã, para mim chegar com a minha mudança à tarde. A gente já veio na fé. Eu não conhecia Jesus nessa época, mas a gente veio na fé, que a pessoa ia desocupar a casa, senão não teria onde colocar a minha mudança. E aí a gente veio, e preparado, a gente trouxe, né, meu pai sempre me apoiou, e a gente trouxe alimento para passar ali um mês, né, tudo suficiente para passar um mês. E nisso demorou uns 3 meses para esse posto abrir, devido à documentação e tal. E aí eu vendi o carrinho que eu tinha, um carrinho usado, vendi para poder se manter, pagar aluguel os primeiros meses, e comecei trabalhando como frentista ali. Passou-se o tempo, eu fui promovido para gerente do posto. Só que eu jovem, sem experiência, né? E eu creio que, assim, como gerente, eu não fiz uma boa administração, né? Jovem, sem experiência. E era uma rede aqui de Atibaia, e essa rede estava sendo vendida, e aí acabou que o posto que eu estava era um dos últimos a ser vendido, e eles me dispensaram para colocar o meu supervisor, meu gerente geral, né? E eu saí dali bem frustrado, bem triste. E eu sempre pedia para Deus, eu falava, Senhor, me dá uma nova chance. Senhor, eu não, nessa época, quando eu saí do posto, quando eu entrei no posto, eu não conhecia Jesus. Quando a gente saiu, eu já tinha descido as águas, já era cristão. E aí eu sempre pedia, Senhor, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade. Eu gostei daquilo, só que eu sei que talvez eu não tenha sido competente o suficiente. Apesar que a minha demissão foi devido à venda dos postos. E aí eu trabalhei em outros empregos por um período, e um dia eu indo trabalhar em Mariporã, passei e tinha uma faixa ali no posto Tramarino, sob nova direção. E aquilo ali eu já tinha passado do posto, eu fui para o acostamento, voltei de ré, e aí fui lá e bati na porta. E aí eu conheci o Gabrielo, que era o gerente de uma rede que era de Campinas, e bati na porta e falei, oi, eu vi que vocês estão sob nova direção, vocês vão contratar? Está precisando de uma equipe? Você bateu na hora certa. Eu sou de Campinas, não conheço a região, eu preciso montar uma equipe boa aqui, com profissionais, tal. A gente explicou a forma que seria. Eu falei, eu trabalhei como aprendiz em posto, trabalhei em gerente recentemente, trabalhei no outro posto ao qual era encarregado, e eu tenho a experiência que você precisa. Você conhece alguns? Eu falei, conheço. O posto que eu estou lá caiu na mão de um pessoal de São Paulo, meio picareta, fechou também. E eu tenho... Eu lembro que, numa reunião, até o dono do posto falou, mas você já saiu de um posto que vendeu, depois você foi para outro, fechou também? Eu acho que eu não vou te contratar, não. E aí... Você dá azar. Aí eu falei, meu Deus, meu currículo não está bom mesmo, não, né? E aí eu fui. Aí ele falou, só que como a gente não conhece ninguém na região, eu vou contratar todo mundo como frentista, tá? Eu sei que já tem experiência de encarregado, de gerência, mas a gente vai contratar como frentista, vamos avaliar todo mundo. Se a gente vê que você tem condições, a gente vai colocando em cargo superior. Eu falei, tá bom. Aí entrei como frentista. No começo foi bem difícil, devido ao horário de ônibus, a gente tinha passado um momento meio difícil, mas aí eu fui, depois de 6 meses, ele me colocou como encarregado de pista, e depois de mais 1 ano e meio, né, que foi feita toda a reforma do posto, eles me passaram como gerente. E aí eu estou lá faz 17 anos, completou agora em agosto, dia 2 de agosto. Então, vamos lá, sinal que eu não sou tão ruim assim. Eu acho que a gente está aprendendo. Mas foi uma oportunidade que o Senhor me deu de eu pedir. Falou, Senhor, me dá mais uma oportunidade. E graças a Deus, estou lá até hoje. Muito bom, obrigado. Acho que é interessante você colocar isso, né? Da gente na profissão ter a humildade de perceber,
talvez eu não desempenhei tudo que eu poderia, mas a vontade mesmo assim, mas dá para ser melhor, né? Deus me dá a oportunidade, muito legal. Bom, para abrir você, como é que você escolheu sua profissão? Bom, a história é longa, mas eu vou resumir. Eu venho de uma família humilde, nasci em Matão e vim para São Paulo com 7 anos de idade para estudar, completamente analfabeto, não sabia fazer o ó com o copo. E meu pai não se adaptou em São Paulo, voltou para Cruzeiro, que era a cidade natal dele, mas eu fiquei morando com a minha avó. O irmão caçula do meu pai, que era bem mais novo que ele, era médico. E ele, nessa época, estava fazendo um doutorado e eles estavam reabrindo a Faculdade de Medicina de Sorocaba. Então, eles se reuniam na casa da minha avó, eram 5 ou 6 daqueles grandes professores da época, e um chegava antes, outro chegava depois, eu era garoto, e ficava vendo aquelas figuras. Elas me impressionavam muito, porque eles eram poliglotas, alegres, brincavam. E aí eles alugavam um Cinca Chambord, acho que só o Edson sabe quem é, que era o Expresso Zefir, e iam para Sorocaba. Então, eu achava aquilo muito assim atrativo, né? Devo confessar para os irmãos que eu me converti faz 10 anos, sou batizado há 7 anos. Então, nessa época, eu não conhecia Cristo, não conhecia Deus, nada. Simplesmente. E aí, eu resolvi fazer medicina para ser igual àquelas figuras. Quando eu estava no colegial, foi o primeiro colegial misto do estado de São Paulo, porque antes era homem para lá, mulher para cá. A primeira aula que nós tivemos foi uma aula de literatura, de um professor chamado Márcio. Falou assim: meninos, para que serve o colegial? Aí, ó, serve para isso. Você vai falar: colegial não serve para nada, só serve para entrar na faculdade. Então, se fosse vocês, começava a estudar hoje. E eu peguei essa ideia. Como nós tínhamos uma origem humilde, eu não tinha outra opção a não ser fazer uma das universidades públicas do estado de São Paulo. Então, do terceiro, e também não tinha dinheiro para fazer cursinho, mas eu estudei os 3 anos, inclusive sábados e domingos. E entrei na Escola Paulista de Medicina direto do 3º ano. Muito bom. É de construção, né? Uma construção. Então, eu atribuo a Deus do meu lado, quer dizer, essas figuras, que eram pessoas maravilhosas, me mostraram um caminho. Era Deus que estava por trás disso. Muito bom. Legal. Josias, para a sua área, né? Gerente lá do posto, qual é a formação, qual é o tipo de preparo? Alguém ouvindo falando, poxa, quais são as habilidades necessárias para poder fazer bem, né, o que você faz há 16 anos aí? Essa eu tive que anotar, que é mais técnico. É assim, é necessário uma base em administração, né? Uma base que eu digo seria uma formação em administração, eu não tenho, mas é o que eu falo, Deus foi conduzindo e graças a Deus consegui chegar. Mas uma base de administração de empresas, treinamento de análise de combustíveis, curso de brigada de incêndio, que é produtos perigosos que a gente lida no dia a dia, NR20, manuseio e manipulação, né, de inflamáveis, NR6, que é o uso de EPIs, que também é muito importante, designado de CIPA, que é prevenção de acidentes, e esses são os treinamentos que a gente fez, né, para poder estar ali. E, fora isso, é o dia a dia, você ter um jogo de cintura, você saber conversar, você ter uma liderança com a sua equipe, né, saber, porque todos os dias surgem desafios, a fiscalização, são coisas que acontecem. Então, você precisa ter, além do preparo técnico, você tem que também ter um bom relacionamento, né, uma liderança, né, em cima da equipe. Muito bom. Eu estou ouvindo aí você falar NR6, sistemas técnicos, mas estou imaginando que esse jogo de cintura é mais importante que todos esses, né? Acaba Muitas sendo, no vezes. dia a dia você tem que ter bastante, porque são situações que acontecem com clientes, de às vezes chegar e ter alguma dificuldade, falar, fui no mecânico, o mecânico falou, foi o combustível. E aí a gente vai, tenta explicar, tal, né, que tem uma série de componentes no veículo que também podem dar problemas e não é o combustível e tal. E a gente tenta resolver da melhor forma, procura dar um atendimento, deixar de uma forma transparente que o cliente acabe saindo satisfeito, né? E tendo certeza de que não é isso que aconteceu
E já vou sair do roteiro aqui, Josias, então se prepare, né? Mas dentro dessa formação e habilidade que você está falando, onde você vê que sua fé, de repente, ajuda você a fazer alguma parte disso, né? Do seu trabalho ali? Talvez nessas interação com pessoas, você tem visto, te ajuda? Como? Sim, pastor, é uma coisa que eu mesmo, eu me cobro bastante. Tem situações que acontecem que a gente fica aflito, tentando provar, sabe? Igual teve até uma situação que a gente teve, que o pastor um dia me ligou, Josias, eu abastei o carro aí e tal, e meu carro apresentou certa dificuldade e tal, e eu falei, não, pastor, quanto ao combustível, eu garanto para você que não é. A gente recebe o combustível, faz análise, toda a carga que chega, a gente tem um laboratório que toda semana coleta a amostra, faz análise, manda que está tudo dentro da especificação, mas isso não é o suficiente, né? Você mostrar um documento dizendo que aquilo, que o combustível está tudo em ordem, que não foi aquilo que causou um problema no carro da pessoa, é simples, mas você quer que a pessoa saia e entenda que realmente não foi isso, e aí é onde entra a fé, né? Porque muitas das vezes eu falo, Senhor, me ajuda a que o cliente entenda o que aconteceu, né? Que ele possa ir num profissional e esse profissional possa encontrar o defeito ao qual o carro da pessoa teve e ele venha entender que realmente, não foi o combustível, foi um outro problema que ele deu no meu carro, que foi o que o pastor me fez. Aí ele até me mandou uma mensagem, às vezes, me desculpa, porque ele viu, né, pastor, que eu tinha ficado bem preocupado. E é uma situação de rotina que acontece. E ele me ligou, Josias, me desculpa até de ter te deixado preocupado, levei o carro numa oficina, eles não conseguiram encontrar o problema, depois levei numa outra e conseguiu, era um outro problema que tinha no veículo, não era o combustível, fica tranquilo. E aí traz paz pra gente. Mas assim, é uma coisa que a gente fica aflito, né? Em mostrar, falar, não, gente, eu sei que não é, mas né, como é que a gente consegue provar? Então é dessa forma. Então, até para lidar com o pastor no trabalho, precisa ter muita fé, né? Pelo que você está falando. Não, eu usei esse exemplo com o pastor, mas assim, é uma coisa que Tá acontece bom. bastante. Bacana. Né? E a gente tem que estar procurando buscar do Senhor uma resposta que convença e que a pessoa saia mesmo tranquila, sabendo que está tudo sob controle, está tudo bom. certo. Obrigado. Traber, que tipo de formação, preparo, habilidades são necessárias para o seu trabalho? É bastante coisa, né? Você tem que fazer medicina, 6 anos, 2 anos de cirurgia geral, ter o certificado de cirurgião geral, 3 anos, pelo menos, de cirurgia plástica, e aí, para consolidar, a gente faz preceptoria, ou fellow, que eles chamam. E aí, quando eu voltei para a Escola Paulista, eu resolvi fazer carreira acadêmica. Então, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e fiz livre docência. Então, isso Bastante tudo coisa. consome a vida toda. Naquela época, o mestrado não era que nem hoje, que a gente entra no banco de dados, a gente ia na biblioteca da Birene, com o nome de um trabalho, pedia, ficava esperando, descia um elevador, trazia a revista com um papelzinho, entrava na fila do xerox, xerocava o trabalho, ia para casa, lia, se servia, fazia o resumo, punha por ordem alfabética, 3 anos. Só de... E também o número da pesquisa não tinha o N. Hoje tem o N estatístico, para cada doença tem um N, um pode ser 10, outro pode ser 20. Era tudo 100. Né? Eu fiz meu mestrado foi em gordura da pálpebra. E eu falei, professor, quantos cadáveres eu tenho que secar? Ele falou, 100. 100. 100. Aí fica fácil, 10 forem assim, 20 forem assim. E assim, no doutorado, a mesma coisa. Quanto é? 100. Tá bom. Então, era 100. Não demorava muito. Agora o TCC que eles fazem na graduação, e para alguns, substitui o mestrado. Você pode ir direto para o doutorado. Agora eu estava aqui, né, eu sou cara de números, eu estava aqui somando. Então, 6 isso, 3 isso, 2 isso. Terminei de somar e você agora com 30 anos, então está começando a praticar agora a sua profissão, é isso, Na né? verdade, hoje em dia, o conhecimento médico duplica a cada 2, 3 anos. Se você ficar 3 anos sem estudar, você vira metade de médico. Mais 3 é a metade da metade até desaparecer. Por isso que a gente tem que manter, né? Eu leio todos os dias a Bíblia e um livro de cirurgia plástica. A Bíblia e um livro de cirurgia plástica. Mas eu estou abandonando o livro de cirurgia plástica, eu estou gostando mais da Bíblia. Muito bom. Algum exemplo específico de sua fé que você usou já no trabalho nessa área?
complementou suas habilidades? Sim, depois que eu me converti, que eu comecei a perceber que o sobrenatural para Deus é natural, eu sempre oro a Deus pedindo que Ele me ilumine numa hora de adversidade, para que eu lembre de alguma coisa que eu já fiz ou que eu sei fazer, né? E eu estava um dia, estava até com a Cristina é minha instrumentadora por mais de 30 anos, e às vezes você faz uma mama, né? E a areola ficou branca. A areola branca, você pode perder a areola, né? E ali aquilo é um desastre no pós-operatório. E a maneira de você corrigir isso é você tira a areola, tira todo o tecido que você acha que está morto e enxerta. Só que aí o paciente perde sensibilidade. É uma decisão muito desagradável, era uma paciente jovem. E eu parei, orei e pensei assim, Deus, me ilumine, eu sei o que fazer, mas eu não sei, eu estou com receio, né? Aí a Cristina pegou umas agulhinhas assim, fez uns buraquinhos, veio o sangue, falei, deixei. Eu ia tirar aquela areola, mas ela intuiu, fez uns buraquinhos, falei, está sangrando. Falei, está vivo. Deixa do jeito que tá. É o famoso, a esposa disse, né? Melhor fazer. Não, a nossa equipe, eu e minha mulher, nós tínhamos sempre o mesmo objetivo. Cristina, ela foi criada numa igreja batista. Eu não, eu fui criado, eu ia dizer ateu, mas eu acho pesado, eu prefiro agnóstico, que dá na mesma. Mas eu não tinha assim, hábito de frequentar a igreja, de ler livros. Eu não tinha assim, a menor... a soberba que vai te dando todos esses títulos, ela te afasta cada vez mais de Deus. Você tira Deus e acha que tudo é você, né? Entrar na faculdade de medicina, que é 190 para cada vaga, sem ter cursinho, sem ter nada, direto do terceiro ano, você já vai achando que você é o rei da cocada preta, né? E aí você percebe que você, gradativamente, depende de uma instância superior. Eu lembro sempre que o norte da sua vida, Deus vai te dando quando você começa a lembrar. O Sigmund Freud, que foi um psiquiatra famoso, né, pai da psicanálise, ele tinha um contemporâneo que chamava-se Carl Gustav Jung. Só que o Jung, ele era cristão, e o Freud era um ateu convicto. E o Jung, ele ensinava os seus alunos uma frase que virou o meu norte desde o 4º ano da medicina. Ele dizia assim, saiba todas as técnicas, domine todas as teorias médicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso aí, você percebe hoje que você está mais próximo disso do que de um ensinamento de um velho mestre. Olha, muito bom. Obrigado. Alessandro, quais formações, habilidades necessárias para o seu trabalho? Eu sou, como eu disse, sou formado em engenharia, né? Hoje eu atuo como engenheiro de qualidade de fornecedores. Só para mim, antes de eu explicar um pouquinho da habilidade, só explicar um pouquinho resumidamente do que eu faço hoje. Em contrapartida do irmão Josias aqui, que ele falou que geralmente o problema é do carro, a minha responsabilidade, eu trabalho numa empresa indiana, ela é um grupo multinacional, mas que nasceu na Índia. E nós fabricamos hoje para-choques. Fornecemos para-choques dianteiro e traseiro, fornecemos painel de instrumento, aquele painel do carro, né, a parte plástica que vai ali, nós fornecemos, a empresa que eu trabalho. E trabalhei por 7 anos numa empresa do mesmo grupo que fabrica retrovisores. Então, tenho certeza que os irmãos que têm carro aqui podem ter certeza que pelo menos uma peça do carro de vocês veio do grupo que a gente trabalha. Então, hoje eu sou responsável por desenvolver os processos dos fornecedores para produção de carro, para fornecer direto para a montadora. Hoje a nossa empresa fornece direto para as montadoras, especificamente hoje Volkswagen e Renault. Então, quando tem-se um projeto novo de um carro e o cliente nomeia um fornecedor para algumas peças, só lembrando que montadora não produz nada, gente. Montadora monta. Então, ela compra tudo de fornecedores. E como nós fornecemos, por exemplo, para-choques, tem componentes que nós produzimos.
mas tem componentes que nós compramos de outros fornecedores, de outras empresas. E o meu papel é trabalhar no desenvolvimento dessas empresas, desses fornecedores que o time de compras nomeia, trabalhar com eles para que eles possam fornecer as peças para a gente poder montar no nosso produto, mandar para a montadora, mas que atenda todos os requisitos que a montadora tem e, acima de tudo, os requisitos legais de segurança. Porque, por exemplo, a gente trabalha com painel de instrumentos, o painel do carro, e tem uma função muito importante ali, que é o airbag. Então, o acionamento do airbag, por exemplo, a origem dele, né, o que faz o painel estourar, por exemplo, e o airbag acionar, é dentro do nosso processo da peça que nós produzimos. E tem itens que o fornecedor produz. Então, meu papel é assegurar que, quando um fornecedor é nomeado para fornecer algo para a gente, ele consiga cumprir todos os requisitos técnicos que aquele componente precisa e atender também os itens de segurança. E, para isso, né, eu sou engenheiro hoje, eu não gosto de falar que eu estou, né, porque a gente é até quando Deus permite. Então, eu estou hoje atuando como engenheiro. Então, eu fiz engenharia, então precisa fazer engenharia, são 5 anos. Depois eu fiz pós-graduação na área da qualidade, aí eu fiz mais 1 ano. E eu estudo, pelo menos eu tenho que fazer 1 ou 2 cursos todos os anos. Porque o setor automotivo é o setor que mais tem atualização de norma e de requisito. E, por exemplo, atender clientes, a Volkswagen, por exemplo, ela tem requisitos específicos. E tem treinamentos específicos para isso. Então, o tempo todo a gente tem que estudar. Então, meu papel é garantir que os fornecedores consigam produzir e que eles consigam produzir com consistência. Ou seja, então, toda a documentação técnica de aprovação de uma peça é minha responsabilidade desenvolver com o fornecedor, fazer análise da documentação técnica do processo do fornecedor, aprovar e depois compartilhar isso com o meu time lá interno para que eles submetam ao montador. Então, vamos lá. Engenharia, de preferência mecânica, né? Porque a gente atua com peças plásticas, mecânicas, enfim, então tem que ter formação em engenharia, tem que ter a pós-graduação na área da qualidade, né, que é a área que eu atuo, e treinamentos específicos no segmento automotivo, isso tecnicamente falando. Mas o que eu mais trabalho não é isso, é com as pessoas. Porque conversar com os fornecedores, né, fazer eles entender, igual o José falou, que aquele requisito que está lá, aquela norma que está lá, não é porque a gente quer, é porque a gente fornece peça para automóvel. E automóvel conduz famílias. E tem características de segurança lá que, se não for atendidas e forem negligenciadas, pode significar a morte de uma família. Então, lidar com pessoas e fazer entender isso no âmbito industrial é difícil. Então, essa é uma habilidade que só o Senhor que nos capacita, né? Muito bom. E a segunda pergunta, né, de se a sua fé, você consegue identificar algum momento, situação que você percebeu, a minha fé me ajuda a fazer esse trabalho especificamente? Com certeza. Primeiro que eu estou numa indústria, uma empresa indiana. E como empresa indiana, segue os dogmas do hinduísmo. Então, na empresa tem os mantras lá deles e tudo mais. Então, exercer a minha fé ali dentro é um desafio todos os dias. E um outro desafio é a sabedoria. Eu peço sabedoria a Deus todos os dias, para me dar sabedoria para lidar com as pessoas e para me dar sabedoria, através da minha fé, me dar sabedoria para tomar sempre as decisões mais certas, mais corretas aí, para o meu trabalho ser de excelência, né? Visando o bem do próximo, na verdade. Bom, obrigado. Traber, começar agora com você. O que você mais gosta do seu trabalho? Com certeza, tem muitas maneiras de você selecionar uma coisa. Isso é uma resposta fácil. Todo mundo tem um hobby, né? Tem cara que gosta de asa delta, tem cara que gosta de bicicleta. Eu gosto de operar. Então, eu me lembro um dia que eu saí da cirurgia, tinha ficado 10 horas construindo um nariz. Quando entrei na sala dos médicos, o cara falou, você ficou 10 horas operando? Eu falei, e imagina se eu estivesse trabalhando. Eu não sei se ele entendeu, mas o recado é exatamente esse. Muito bom, legal. Deus me deu essa possibilidade de trabalhar com aquilo que eu gosto você gosta de fazer. Né? Às vezes, alguém chega para mim e fala, olha, eu vou usar uma técnica que eu estou usando faz tempo e tal. Aonde? São José dos Campos. Eu vou lá ver.
vou lá ver, fico, me divirto, vejo se tem alguma utilidade, porque eu estou assistindo aqui nem assistir. Tem gente que gosta de assistir futebol, eu não. Mas eu gosto de assistir cirurgia, ver cirurgia dos outros. Às vezes eu termino 10 horas da manhã, quando é 3 horas da tarde, eu ainda estou aqui no centro cirúrgico, vendo um, vendo outro. É isso aí. Mas eu te entendo. Eu tentei explicar para minha esposa uma vez como é que eu conseguia chegar 8 horas da manhã lá no Arthur Ashe, em Nova York, e ficar até 2 horas da manhã do dia seguinte assistindo tênis. Ela não entendia. Ela não entendia, mas assim, passou o tempo assim, né? É isso. Então, Alexandre, na verdade, né? Alexandre, o que você mais gosta no seu trabalho? Por incrível que pareça, o que eu mais gosto é de visitar os fornecedores. Porque nessa profissão, graças ao meu Senhor, né, a Deus, eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada processo de fabricação de diversos tipos de peças, desde peças plásticas, peças metais, chicotes elétricos, lanterna, farol, itens de tapeçaria interna de carro. E como eu sou responsável por desenvolver o processo de fornecedor, então o fornecedor ele é obrigado a abrir o coração para mim, né? Ele tem que mostrar o processo dele. Então, isso eu acho muito bacana, porque eu gosto de conhecer. Então, essa possibilidade de poder acessar as fábricas, né, que geralmente não é aberto, né? Ninguém vai abrir a fábrica e falar assim, ó, vem cá para conhecer o meu processo, conhecer os meus anos de trabalho aqui desenvolvendo um processo para fabricar uma peça de graça para você ir lá, isso não tem escola que pague. É verdade. Então, é uma coisa que eu gosto muito, de entrar nas fábricas, entrar nos processos e ver como as coisas funcionam. Isso é o que eu mais gosto. Josias, o que você mais gosta no seu trabalho? Quebrar o carro dos outros. Quando o cliente fala que não foi combustível. Seu carro. E não foi peça também, viu, irmão? Não foi Graças peça. a Deus. Eu gosto do meu dia a dia, eu gosto da rotina do meu trabalho, né? De poder estar desenvolvendo a relação com a equipe, com o cliente, a liberdade que eu fui adquirindo, a confiança dos patrões de poder estar tomando decisões, resolvendo as coisas, sabe? Devido a estar um longo período já, meu patrão tem plena confiança, então eu tenho liberdade para contratar, para, se for o caso, demitir, tem que fazer, a gente faz, e assim, de tomar decisões, de poder dar apoio aos funcionários também, porque a gente acaba sendo um pouquinho de tudo, né? A gente acaba sendo um pouco psicólogo, porque tem conflitos ali, a gente ajuda a administrar, dá conselhos, tenta resolver, né? Então, eu gosto muito do meu trabalho, eu sempre gostei. Como eu disse, foi uma segunda chance que Deus me deu, eu pedi isso. E trabalhar no comércio não é fácil. Você lidar com pessoas todos os dias é um desafio. Tem pessoas que parece que amanheceram já, tem dia meio, né, não tão felizes e chegam ali querendo, né, descontar em você. E você tem que estar ali disposto a conversar, a desenvolver um relacionamento com a pessoa. E é bem bacana. Eu gosto do meu dia a dia. Tanto é que minha esposa sempre fala, você quer viver lá no posto. meu último aniversário agora, semana passada, elas fizeram o bolo e colocaram aqueles totemzinhos de pôr de gasolina. Eu falei, mas por quê, pô? Ela falou, porque o que você mais gosta de fazer tá lá. Então, assim, graças a Deus eu gosto do meu trabalho, eu gosto do meu dia a dia. Assim, tem bastante desafio, mas eu gosto muito do que eu faço. Legal, eu ouvindo os três, né? E voltando para vocês, não é refrescante você ouvir pessoas falando com empolgação sobre o seu trabalho, né? E acho que é uma coisa que a gente precisa buscar, é entender que trabalho é bom, né? Parte desse tema, e a Agatha falou um pouquinho sobre isso semana passada, você sabe que o comando, o ensinamento, a instrução de Deus sobre trabalhar foi algo dado antes da queda. Foi antes do pecado. Então, trabalho não é uma punição por causa do pecado. Se você olhar a história de Gênesis, o trabalho já foi instruído a fazer antes de o pecado entrar no mundo. Então, a gente, algumas vezes, tem essa mentalidade, né, de, tem que ir para o trabalho, né? Eu fico imaginando se a gente passa essa mensagem em casa para nossos filhos, quando os filhos vão crescer, eles vão falar, o que você quer ser? O que eu não quero é trabalhar, né?
Porque eu vejo meu pai, minha mãe sair todo dia, tem que trabalhar. Então, não pode ser assim, né? Precisa entender assim, o trabalho edifica, traz dignidade, mas é legal ouvir a história de vocês e perceber, né? Tem desafios? Nós já vamos falar sobre os desafios, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria também compartilhar. Tem uma pergunta que eles vão estar respondendo já já, e que a gente também vai dar uma oportunidade para alguém aí do público, caso queira responder também. Então, estou adiantando para vocês possam estar pensando. A pergunta é assim: quando você estava lá na escola, ensino médio, ensino fundamental, tinha uma matéria, um conteúdo que você não gostava. E você falava, para que estudar isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida. Não aguento, isso aqui é inútil. Reclamava com o professor, reclamava com o pai, né, com os pais, não sei o que lá. Vocês já tiveram essa experiência? Agora, todos estão fazendo assim, mas não terminei a pergunta ainda. Mas agora, como adultos, você percebeu, eu usei isso. Aquela informação e foi útil. Aquilo que eu tinha que aprender e não queria aprender, agora percebo, eu precisava para mim. Claro que tem coisas que não precisou, né? Mas então pense um pouco sobre isso, se você tiver um exemplo, já já a gente vai dar a oportunidade. Eles vão estar respondendo já já também essa, mas antes de responder essa pergunta, a próxima que a gente vai voltar agora no Alexandro é: qual é o maior desafio seu no trabalho? Bom, tem vários, mas eu acredito que o maior desafio do meu trabalho é realmente fazer com que as pessoas do outro lado entendam a importância que é você cumprir requisitos e cumprir normas. Para a gente parece tão óbvio, né? Mas requisitos tem que cumprir, norma está aí para a lei, é legislação, isso é legislação, você tem que cumprir, porque impacta na vida de outras pessoas. E o maior desafio é mostrar para as pessoas, para os meus, vamos falar assim, para as pessoas que se relacionam no trabalho, que o descumprimento disso pode trazer consequências, inclusive para a própria família dela. Porque um dia ela vai estar dentro de um automóvel com a própria família. E não é uma questão de cumprir ou não, mas você vai falar, irmão, mas por que a pessoa não quer cumprir? Irmão, muitas vezes, principalmente na profissão que eu trabalho hoje, tudo tem que ter um planejamento. Então, para vocês terem uma ideia, o carro começa a ser planejado, dele ser planejado para a montadora, até sair na rua demora 5 anos hoje no Brasil. Até tá lá, o cara fez o projetinho, fez o design, e o carro está na rua, demora 5 anos. 5 anos. Porque tem várias fases que tem que passar. E que a gente fala o mal do brasileiro? É deixar tudo para a última hora. E daí, quando você vai fazer a aprovação de uma peça, por exemplo, de um componente, algo que o cara teve 1 ano para fazer, a empresa teve 1 ano para se planejar, fazer os testes, revalidar, olhar que está tudo certo. Sabe o que o brasileiro faz? Quando falta 15 dias e você recebe um e-mail lá, fulano, daqui 15 dias eu preciso receber o relatório técnico de você, dos testes que você fez. Eu já vi esse carro na rua. Já viu? Então, esse é o maior desafio, pastor, é fazer com que as pessoas tenham consciência disso. E não é por mim, não. Se não for pelo Espírito Santo também, não adianta. Bom, interessante. Josias, maior desafio? Eu estava ouvindo o Alessandro falar e é muito parecido. Eu estava ontem à noite, né? A gente estava jantando e até as meninas estavam me ajudando a montar as respostas. E que eu falei, o maior desafio que eu tenho no trabalho é conseguir liderar uma equipe de 20 funcionários que nós temos ali e você conscientizar eles de que precisam prestar um serviço de excelência, de que, assim, como a gente trabalha na área do comércio, o Alessandro ele tem a preocupação industrial, né? Que isso vai influenciar nos veículos que estarão rodando com famílias dentro. E eu, como trabalho na área do comércio, a preocupação nossa é de conseguir se destacar entre os concorrentes. A gente sabe que existem vários postos de gasolina na cidade, o combustível é o mesmo praticamente, né? E você tem que convencer o cliente de que você tem um produto de qualidade, que você tem um atendimento de respeito familiar, né, que é o que a gente orienta. Então, o desafio maior é lidar com as pessoas, você conseguir
sabe? Incentivá-las, que elas trabalhem motivadas, trabalhem confiantes naquilo que fazem, né? E que prestem um bom serviço, um trabalho que louve ao Senhor, que agrade ao Senhor também, né? E aos clientes. Então, o meu maior desafio também é a liderança, é lidar com pessoas. E a gente pede graças ao Senhor e Ele tem nos capacitado todos os dias, né? Bom, vou mais ou menos mostrar como é que funciona uma sala cirúrgica. Uma sala cirúrgica completa, ela é responsabilidade do cirurgião. Tem 2, às vezes 3 médicos. Um é o líder da equipe, que é o cirurgião, o outro é o auxiliar, tem uma instrumentadora, um anestesista. E qual é o problema? O problema é que você tem um indivíduo ali que está sob a sua mercê. Se ele tiver sob anestesia geral, ele está indefeso. Se você puser o pé dele para o lado esquerdo, vai abrir um buraco. Se você encostar o pé dele no metal da mesa, ele toma um choque do bisturi elétrico. Então, você tem que fiscalizar tudo. Fiscalizar tudo gera conflito, porque você tem várias pessoas, algumas que têm o mesmo nível que você, e que têm que seguir um padrão. Então, eu diria que o meu maior desafio é ser cristão nessa hora, porque eu tenho que dar ordens, elas têm que ser cumpridas, entendeu? E você não pode criar uma animosidade. Então, um pouco tempo atrás, acabou a luz, depois voltou, e outra, o bisturi elétrico, quando acaba a luz, ele recicla e fica numa maior potência. Tem que tomar cuidado, se puser lá, pode criar uma queimadura no paciente. E calor, nesse tempo quente, e todo mundo reclamando, e eu comecei a contar piada, contar histórias da minha vida, intencionalmente. Deus me deu essa sabedoria naquele momento. E quando terminou a cirurgia, o anestesista falou, cara, você é demais. Porque estava todo mundo querendo chutar o pau da barraca e você estava tranquilo, contando. Eu não estava tranquilo. Eu estava conseguindo, porque em respeito àquela paciente que estava dormindo e que tudo estava sob minha responsabilidade. Então, esse é o desafio diuturno da gente. A cirurgia começa a demorar demais, você fala, olha, está na hora da gente não fazer a segunda cirurgia, por exemplo. O paciente combinou 2 cirurgias. Não, vai demorar demais, o risco é grande, eu vou interromper, depois eu me explico com ela. Mas isso você comenta antes. Às vezes, você faz uma cirurgia com anestesia local. E aí o paciente sofre um pouco, não é, pastor? Mas eu não tinha outra opção, porque o pastor comeu às 9 horas da manhã e não dava para fazer com anestesia geral, a não ser 9 horas da noite. Mas isso tudo é estresse, né? E você tem que continuar sem perder a coisa. Então, esse equilíbrio é que é o mais, e também é o mais agradável, que toda cirurgia você cresce um pouco mais na sua fé, na sua esperança e nos desígnios que o Espírito Santo te dá. Muito bom, fantástico. Bem, para a pergunta agora, vamos começar aqui com o Josias e depois a gente dá a oportunidade para a Agatha, se você quiser compartilhar, levanta a mão, ela vai chegar. Mas teve algum conteúdo, alguma matéria na escola, você lembra, você fala assim, inútil, que perda de tempo. E aí, na fase adulta, você pensou, precisei mesmo disso. Teve alguma coisa? Teve sim. Ontem você tinha mandado essa pergunta, eu falei, meu Deus, qual é a matéria que eu reclamava que nunca ia usar? E aí eu pensei, química. Eu falei, para que estudar química? Para que estudar tabela periódica? Eu nunca vou usar isso na minha vida, eu não vou usar isso para nada. E hoje, quando a gente faz a análise do combustível, quando chega o caminhão para descarregar, eu tenho que fazer análise, né? E aí você tem que estar ali fazendo conversão do combustível, da densidade versus temperatura, conferindo tabela de conversão. E aí eu vejo, eu falo, hoje eu uso. Abençoada aquela matéria, hoje eu uso para o meu trabalho. E eu nem tinha essa consciência. Daí, quando você perguntou ontem, eu falei, realmente, é uma matéria que, às vezes, a gente fala, nunca vou usar para a minha vida. E depois, né, Deus vai trilhando caminho na vida da gente e a gente acaba dependendo daquilo, né? Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida. Isso aí, ó. Então, você aí, jovem, que fala química não serve para nada, ouviram aí que para alguma coisa serve sim. Traber, teve alguma matéria? Eu estudei na época do
período militar, né? Então, tinha algumas matérias que diziam que eram muito boas. A gente tinha um clube de xadrez. Diz que xadrez era muito bom, que isso, que dava lógica, dava isso. E eu cheguei naquela época à conclusão que xadrez só serve para jogar xadrez. Tinha canto orfeônico. Imagina, a gente tinha que afinar a voz, cantar o hino nacional. Isso eu também achava que não ia usar para nada. E a última delas é, na verdade, a associação dessas duas aí. Por quê? O que eu ia fazer com xadrez e o que eu ia fazer sabendo cantar. Quando eu estudei medicina e eu estava na neurofisiologia, eu descobri que a música e a logística, ela é guardada no outro hemisfério. Então, ela não é atacada pela demência. Então, eu falei, tinha sentido o tal do xadrez, porque é lógica, é logística, né? É estratégia. E a música, ela vai naturalmente. Se você pegar uma senhora que tem Alzheimer e cantar a música que foi a valsa do casamento dela, ela dança, porque não está na área que é afetada. Então, isso que mudou. Hoje eu não voltei a jogar xadrez, porque eu continuo com essa ideia, porque fica muito preso no tabuleiro. Mas são essas duas coisas, o canto orfeônico, né, que eu aprendi com a professora Rita, que dava canto orfeônico, que no hino nacional, que a gente fala em teu seio, ela fala, não é em teu seio, é no teu seio. Então, até hoje, quando o cara fala em teu seio, eu falo, ai, a doutora Rita, ela vai brigar comigo. Boa. Alexandre. Não combinamos, irmãos, mas se tem alguém que leciona química, que me perdoe. Serve para nada. Química, na época de escola, eu fugia das aulas de química. Não achava assim, mas tudo bem, precisa entender, é importante, é química, é bacana, mas acho que isso não vai me agregar nada, né? E aí vocês podem se perguntar também, o que isso te agrega hoje? Igual o irmão Josias tem que fazer as análises lá do combustível, e nós fornecemos lá os componentes que eu falei para vocês, né, para os automóveis. Os componentes que nós fornecemos são pintados. E a pintura é feita dentro da nossa fábrica. E a pintura é um processo totalmente químico. Eu não preciso ser um especialista em química, mas, por exemplo, como eu vou aprovar a documentação de um fornecedor que nos fornece uma peça pintada, eu preciso fazer as análises se o cara está usando os componentes corretos, se não tem no processo de pintura dele algum outro componente químico que vai reagir com a pintura. Por exemplo, vou citar um exemplo muito rápido, pintura automotiva ou qualquer pintura com silicone não combina. E aí, onde tem silicone? No parafuso. Você vai no processo do fornecedor, aí tem, geralmente o processo é mulheres, né? E aí as mulheres vão lá e passam os cremes na mão. E vai pegar numa peça e vai ser pintada depois. O que acontece com a gordura da mão que tem o silicone? Vai ficar lá. Tem os processos de lavagem, mas tem a reação química ali que acontece. Então, a química acaba sendo parte do meu dia a dia. E um outro ponto é quando nós temos problemas, por exemplo, de qualidade. Pintou uma peça e a pintura está desplacando. Né? Desplacou a pintura. Muito provavelmente é porque algum componente químico do plástico está reagindo com o componente químico das camadas de pintura que está desencadeando um problema. Então, é meu trabalho também ajudar os fornecedores a achar a causa raiz do problema para determinar ações corretivas e definitivas. Os testes. Teste de pintura, irmãos, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que é feito de teste químico em cima de pintura automotiva. Só resumindo, que o tempo é curto. Quem tem carro Volkswagen aqui? Pode ser qualquer modelo, um Volkswagen. Levantem a mão. Volkswagen, para vocês terem uma ideia, todo carro Volkswagen, ele é feito os testes com o mesmo critério de um Audi. Se você tem, por exemplo, um T-Cross, pode ter certeza que a pintura do seu carro recebe a mesma grade de teste química que um Audi. E lá tem ataque à gasolina, então a gente tem que verificar se a gasolina do posto do meu amigo aqui não vai, quando tiver em contato com a pintura, não vai degradar a pintura. Então tem ataque de componentes químicos, tinta, gasolina, líquidos, desculpa a palavra, até cocô de passarinho a gente tem que fazer testes, porque o cocô de passarinho ele tem componentes ácidos lá que corrói a pintura do carro. Então, assim, eu falei, onde eu vou estudar?
onde que química vai me encaixar no futuro? E mesmo não gostando, hoje me ajuda um pouco no meu trabalho. Muito bom. Vocês alunos estão voltando para a escola nesses dias, mais preço aí pela aula de química. Quem quer compartilhar aí? Você fala o seu nome, o seu trabalho e... Meu nome é Mário. Eu trabalho hoje com corretagem, né, corretor de imóveis. E eu nunca gostei de matemática, física e química, eu achava que eu nunca ia usar para nada. E aí, quando eu estava na Lopes, a gente trabalhava com uma lista de porcentagem. E para fazer esses cálculos, né, a primeira coisa que o cliente perguntava era assim, quanto que vai ficar o meu financiamento? Aí você tinha que fazer o cálculo para ele. E a gente acabava tendo que usar uma coisa que a gente não gostava de estudar, né? Então foi isso. Obrigada, Mário. Tem mais, Leonel? Eu quero fazer uma pergunta para o Alessandro. Tem que responder. O irmão Leonel, pessoal, ele trabalhou muitos anos na área que eu trabalho hoje. Tá, não, na verdade, assim, eu trabalhei 44 anos na indústria automotiva, eu sei que você está falando, todos esses detalhes. A minha pergunta para você é o seguinte, quando você vai fazer uma avaliação e a pessoa, por algum motivo, ela quer te enganar, quer dizer, olha, eu estou aqui fazendo aqui, mas eu estou mascarando aqui esse teste, essa coisa, porque eu sei que você cumpre a ISO, a TS 16949, a VDA, enfim, todas as normas que a indústria automotiva exige que você observe todos os seus testes conforme elas estão pedindo. Como é que você age com esse pessoal, Alessandro, para dizer assim, olha, não me venha me enganar, porque eu sei o que é certo e o que é errado. Como é que você age nesses casos? Essa é uma good question, como diz aí, né? E essa daí, eu vou até antecipar uma pergunta que o Brian vai fazer mais para frente, daí usa um outro sistema. Além de engenheiro de qualidade, eu sou auditor, e o Leonel sabe que é parte do nosso papel também, auditar processos de fornecedores. Então, quando a gente está vendo documentação técnica, principalmente vendo o resultado de testes que o irmão Leonel trouxe, e a gente percebe que ali, por exemplo, tem um teste ali que pela regra, teria que durar 800 horas. E o cara começou o teste, vamos lá, há 20 dias atrás. Você sabe que não vai dar essas 800 horas. Não. Acho que é isso que você quer trazer. E aí o cara quer te enganar. Isso acontece, irmãos, por incrível que pareça, isso acontece muito no nosso dia a dia. Muito. Não só em testes, em relatórios dimensionais, por exemplo, as peças são dimensionadas, então a gente tem que ler o relatório. E a gente fala assim, no ciclo de auditores, a gente tem assim, a música do auditor é evidências. A gente precisa evidenciar as coisas. E se tivesse um apóstolo, eu falo que seria Tomé. Eu preciso ver para acreditar naquilo que está sendo posto. E quando me deparo com uma situação como essa, irmão, a primeira coisa que eu peço é sabedoria para Deus. Para como eu vou chegar naquela pessoa, porque ela sabe que ela está tentando me enganar. E eu descobri. Então eu peço sabedoria para Deus, para que Deus me dê a melhor estratégia de não convencer aquela pessoa, mas mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo vai ter consequências e muitas das vezes vai se reverter para ela. Então é o que eu faço. Mais alguém quer responder? Queria fazer uma observação que Deus não fez teste de pigmentação na cor das penas das aves. Aquilo não é pigmento, são microprismas que refletem a luz na cor percebida. Então, isso é um milagre, gente. Se a ave lava um pouquinho, não desbota, né? Nem cocô de passarinho tira aquela tinta lá. Mais alguém quer responder, irmãos? Meu nome é Sandra, eu trabalho na Claro como analista de TI e estava pensando aqui que uma matéria que eu tive, eu achava que não ia usar, era estatística, probabilidade, né? Eu trabalho
com um sistema de ERP, e para a gente fazer com que o sistema performe bem, tenha, né, uma boa performance, trabalhe bem, a gente trabalha muito com tuning do ambiente, com parametrização do ambiente, então a gente usa muito probabilidade e estatística para que todo o sistema funcione bem. Muito bom. Eu queria falar de mim, a Ágata, professora, tradutora. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me matriculou no curso de inglês. Não era uma matéria forte na escola, mas eu estudava numa turma de adultos, isso, né, no milênio passado, não tinha tantos cursos de inglês com material adaptado para criança. As aulas eram sábado de manhã, eu detestava, meus colegas tudo brincando na rua e minha mãe me levando para o curso de inglês. Aí eu falava para ela, eu nunca vou falar inglês na minha vida, você está jogando seu dinheiro fora. E hoje em dia, assim, muito da minha vida tem caminhado porque eu falo inglês. Então, já pedi perdão à minha mãe, já reconheci que ela teve sabedoria de me forçar a estudar inglês, e eu uso demais inglês na minha vida. Mais alguém, gente? Última oportunidade. Alguém quer falar? Então, volta aí, Brian, o tempo está Muito bem, voando. nós temos 5 minutos, então essa última vai ser relâmpago, né? Mas a pergunta é, como é que você glorifica a Deus no seu trabalho? E eu acho que estamos de novo na vez do Traber, para começar, é isso? Então, Traber, em 30 segundos, 1 minuto no máximo. Levando a sério a frase do professor Carl Gustav Jung. Saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Isso só quem tem Deus no coração sente. Pensam. Me faz lembrar uma frase de um autor que eu gosto mais ou menos, C.S. Lewis, que diz assim, não existem meros mortais. Nós todos somos imortais. Ou imortais que glorificarão a Deus, ou imortais que serão condenados. Amém. Mas somos todos imortais. Muito bom. Como é que você glorifica a Deus no seu trabalho, Alexandro? De várias formas, mas principalmente buscando em Deus o que é correto. Eu falo no seguinte, no sentido bem rápido, é fazer o meu trabalho pensando no próximo. Eu não estou fazendo para mim, não estou aprovando um documento por mim, não estou aprovando um processo por mim ou pela empresa A, B ou C, mas sim pelas pessoas que vão usufruir do resultado do trabalho que eu faço. Então, é por isso. Fantástico. Timothy Keller, no seu livro Fé e Trabalho, usa esse como 4º ponto dele. Ele diz, quando a gente pensa sobre trabalho, é 2 coisas, servir a Deus e amar ao seu próximo. Né? Então, pensando no próximo. Muito bom. Josias, como é que você glorifica a Deus no trabalho? Eu glorifico a Deus com o meu trabalho, trabalhando de uma forma mais transparente e ética possível, né? Para que o cliente venha entender, né, que está usufruindo de um produto de uma empresa idônea, que trabalha com responsabilidade e que é o melhor para si, né? É o que a palavra ensina, né? Amar teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente procura trabalhar dessa forma. Eu queria só tomar 1 minutinho, pastor. Fica à vontade. Eu sei que estamos chegando no final, mas eu queria contar um testemunho de 1 minuto aqui, que recentemente nós passamos por uma mudança de administração. Eu procurei o pastor Wellington na época, acho que o pastor Brian também, numa reunião de homens na sua casa. Eu havia dito que a gente vinha passando por um processo bem complicado de mudança de administração, e eu glorifico a Deus porque foi uma forma que Deus me usou ali na empresa, né? Eu testemunhei para os irmãos, passou um senhor lá no posto, olhou para mim e falou, você tem passado por muitas dificuldades, né? Tá difícil as coisas, né? Aí eu falei, sim, tem passado por uma coisa. E eu não conhecia aquela pessoa. E ele falou para mim, Deus tem me levantado de madrugada para orar por você. Eu estou indo lá no monte, fazer as minhas orações, e Deus manda te apresentar. E eu não conhecia aquela pessoa. E ele falou, eu vejo um homem de branco, assim, eu vejo você no alto vestido de branco, tal. E aí o pastor Hip até falou, irmão, fica em paz. Só de você estar ali, você está sendo luz naquele lugar. E com o passar do tempo, né, eu lembro que até o pastor Wellington falou para mim uma vez, Josias, muita oração, muita consagração, porque mudança, ele falou, eu esqueci a palavra agora que o pastor Wellington falou, mudanças a gente tem que estar preparado, tem que estar revestido. E hoje eu entendo que é através do meu posicionamento, daquilo que eu creio, que eu acabei insistindo naquilo,
serviu de referência para eles não mudarem da forma que eles queriam. E mantiveram o mesmo padrão até hoje, graças a Deus. Então, eu queria testemunhar isso, que o Senhor, Ele abençoa as nossas vidas, mesmo de forma que a gente nem imagina. Ele usa pessoas, né, para estar intercedendo pela gente, pessoas que nós nem conhecemos, que não nos conhecem, e nós acabamos, mesmo inconscientemente, sendo, talvez, referência para... Talvez uma mudança que teria que acontecer naquele momento não aconteceu por causa de princípios, né? Então, eu louvo a Deus por isso. Muito bom. Palavras finais também. Josias compartilhou, Traber, Alexandro, palavras finais para a gente encerrar hoje. Eu queria só lembrar uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: as coisas foram feitas para serem usadas, e as pessoas foram criadas para serem amadas. Quando o mal entrou no mundo, houve uma inversão nisso. E é neste mundo que nós temos que sobreviver durante essa passagem e procurar amar o próximo como a nós mesmos, porque senão a gente vai esquecer. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da história da gente, profissional, com os irmãos, e trazer no coração dos irmãos que, independentemente da profissão que a gente exerce, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quando vem da vontade de Deus para nossas vidas, não tem como a gente não fazer por amor, igual o Traber diz, e por excelência, igual o Josias trouxe aqui. É que não temos tempo, mas se eu fosse compartilhar com os irmãos como eu acabei caindo na engenharia, a minha esposa, a minha família sabe do que nós passamos. E é a mão de Deus. Então, se você tem dúvida na profissão, ainda que você segue, se é aquilo que você está no plano de Deus, ore a Deus, porque com certeza, mesmo você não tendo condições hoje de realizar a sua vontade, se for plano de Deus, não é você que realiza, é Deus que vai realizar na sua vida. E aí você pode entregar o melhor para Deus. Amém. Muito bom. Gente, vamos dar uma salva de palmas para os participantes de hoje. Essa ideia de montar esse cenário aqui foi do Ariel. Então, obrigado, Ariel. Ficou gostoso sentar aqui. E eu vou fazer uma oração final. Eu vou ler Colossenses 3, 23 e 24 como a nossa oração. Então, feche seus olhos, eu só vou ler o texto e encerraremos hoje de manhã. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Amém. Vamos na paz do Senhor.